O vídeo de hoje vai ser uma análise sobre o filme Divertidamente 2. Então, alerta que contém alguns spoilers. Eu quero falar um pouco sobre as emoções e também sobre a influência no meio social para o desenvolvimento delas. E aí, vem comigo? Mas antes de tudo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, curtir, compartilhar e comentar o vídeo. Por quê? Porque todas as vezes que você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo é interessante para que outras pessoas vejam. E com isso, obviamente, o canal cresce e mais pessoas vão acessar o conteúdo. E aí, o que eu achei de Divertidamente? Bom, eu acho os dois filmes muito bons para a gente entender mais ou menos como as emoções funcionam. Nesse 2, a Hailey está entrando na puberdade e então aparece as emoções secundárias. É o que chamamos de emoções secundárias. Mas notem que a mudança da Hailey também tem uma relação forte com a mudança no meio onde ela vive. Esse momento é um momento muito sensível para as pessoas. É uma fase no desenvolvimento da gente que envolve a necessidade muito maior de aceitação, principalmente em ambientes onde existem outras pessoas passando por crises hormonais, assim como você. Então, tudo fica muito bagunçado, porque a Hailey está em um novo ambiente, que é uma nova escola, ela quer conquistar novas amigas, o seu espaço, ela precisa da aceitação dessas pessoas. E com tudo isso vem a ansiedade. É muito comum as pessoas terem dificuldade em reconhecer as próprias emoções e diferenciar elas dos pensamentos. E esses pensamentos, que é o que chamamos de pensamentos automáticos, são os filmes que a ansiedade produz e que vai passando na nossa cabeça, e são esses pensamentos descontrolados que provocam as crises de ansiedade ou crises de pânico ou qualquer outra crise. E aí o interessante do filme é que as convicções da Hailey acabam se perdendo nas suas memórias. Essas convicções são formadas a partir do que ela já viveu até ali, do afeto da família, do afeto dos amigos, do que ela acredita ser certo, do que ela acredita ser o melhor para ela e para as pessoas, como ela se relaciona, é a construção dessas convicções. E essas convicções se perdem a partir dessa necessidade de aceitação e o medo da não aceitação, o medo da rejeição. Quando a gente cresce em um ambiente seguro, e eu não estou falando necessariamente de um ambiente financeiramente estável, não é sobre isso. É um ambiente onde você recebe afeto, é um ambiente onde as pessoas que estão em seu entorno fortalecem o seu ego e te ajudam a crescer com segurança e enfrentar as adversidades da vida com a segurança e o apoio e o afeto. Quando você cresce sem esse ambiente seguro, as suas convicções, elas, de certa forma, podem se perder no meio dessas memórias, assim como as de Hailey, nessa necessidade de aceitação, mas isso também te fragiliza. E por que eu estou dizendo isso? Porque se crescemos em um ambiente de muita violência e de não aceitação, consequentemente, a nossa forma de ser acaba entrando em um jogo problemático de aceitação social, que a gente já sabe o que é, e como consequência tem um adoecimento psíquico. Então, muitas vezes a gente desenvolve problemas com saúde mental sem entender da onde que veio esse problema. E é justamente nesse convívio social. Agora, imaginem só se Hailey fosse uma criança que crescesse violentada, se ela fosse uma criança negra, por exemplo. Já sabemos estatisticamente como crianças negras recebem menos afeto, recebem menos atenção e, consequentemente, têm um ego mais frágil. E aí ela entra na adolescência e essa necessidade de aceitação inclui ela lidar também com essa rejeição social que já está estabelecida numa sociedade racializada. É muito comum na clínica, onde eu atendo mulheres negras, elas falarem sobre a adolescência ruim, sobre sofrer bullying, sobre sofrer com uma rejeição, sobre tentar o tempo inteiro se embranquecer de alguma forma, alisar o cabelo ou odiar os próprios traços negroides, porque ela quer ser aceita e ela não é. A adolescência é uma fase sensível e um pouco cruel.
E aí, o filme é um exemplo do que seria ideal para uma pessoa com um desenvolvimento esperado das suas emoções, da sua personalidade, das suas convicções. Mas se você é uma pessoa que passa por outras adversidades e não é tão fortalecida emocionalmente, não possui essas ilhas perfeitinhas como a da Riley, como é que será que fica a sua ansiedade? Se você é uma pessoa que entra na puberdade e passa pela rejeição social por ser quem você é, sendo uma pessoa gorda, sendo uma pessoa negra, pessoa não binária, sendo uma pessoa LGBT, como é que é? Como é que fica a nossa ansiedade? Já parou para pensar nisso? É por isso que eu falo tanto sobre essas questões e sobre a importância de falar sobre essas questões, porque afetam a nossa saúde psíquica e o nosso desenvolvimento.